Seja um pastor reformado. Parte 18, dia 14 de dezembro de 2024. Nem lida com eles claramente sobre sua salvação. Eles tomarão como se você pregasse a eles que tais coisas são desnecessárias e que eles podem ousadamente fazê-lo tão bem quanto você. Não, você faz pior do que tudo isso. Pois os ensina a pensar mal dos outros que são melhores do que vocês. Quantos ministros fiéis e cristãos particulares são odiados e reprovados por causa de alguém como você? O que o povo diz a eles? Vocês são tão precisos e nos contam tanto sobre pecado e dever e fazem tanto alvoroço sobre esses assuntos, enquanto tal ou tal ministro, que é um grande estudioso como você, é um bom pregador, será alegre e brincará conosco, e nos deixará em paz, e nunca se incomodará ou a nós com tal discurso. Vocês nunca podem ficar quietos, mas fazem mais barulhos do que o necessário, e amam assustar os homens e as mulheres com conversas sobre condenação. Quando teólogos sóbrios, cultos e pacíficos são quietos e vivem conosco como os outros homens, tais são os pensamentos e conversas das pessoas que sua negligência ocasiona. Elas lhe darão permissão para pregar contra seus pecados e falar o quanto quiser sobre a piedade no púlpito, se você apenas deixá-las em paz depois e for amigável e alegre com elas quando tiver terminado, e falar como elas, e viver como elas, e ser indiferente com elas, em sua conversa. Pois elas tomam o púlpito como um palco, um lugar onde os pregadores devem se mostrar e desempenhar seus papéis, onde você tem liberdade por uma hora para dizer o que quiser. E o que você diz, elas não consideram, se você não lhes mostrar, dizendo pessoalmente na cara delas, que você estava falando sério e realmente quis dizer isso. Então é provável que esse homem faça muito bem, ou seja adequado para ser um ministro de Cristo, que falará por ele uma hora no sábado e por sua vida pregará contra ele durante toda a semana. Sim, e desmentirá suas palavras públicas. E se qualquer pessoa do povo for mais sábia do que seguir os exemplos de tais homens, ainda assim a repugnância de suas vidas tornará sua doutrina menos eficaz. Embora você saiba que a carne é boa e saudável, ainda assim ela pode fazer um estômago fraco se levantar contra ela. Se o cozinheiro ou o servo que a carrega tiver mãos leprosas ou mesmo sujas, tome cuidado, portanto, com você mesmo, se alguma vez você pretende fazer o bem aos outros. Por fim, considere se o sucesso de seus labores não depende da assistência e bênção do Senhor, e onde ele fez qualquer promessa de sua assistência e bênção aos homens ímpios. Se ele promete à sua igreja uma bênção, mesmo por meio deles, ainda assim ele não lhes promete nenhuma bênção. Aos seus servos fiéis, ele prometeu que estaria com eles, que colocaria seu espírito sobre eles e sua palavra em suas bocas, e que Satanás cairia diante deles como um raio do céu. Mas onde há tal promessa ao ministro ímpio? Não. Vocês não o provocam por sua hipocrisia e seu abuso de Deus abandoná-los e a destruir todos os seus esforços, pelo menos quanto a vocês mesmos, embora ele possa abençoá-los para seus escolhidos. Pois eu não nego que Deus possa fazer o bem à sua igreja por meio de homens perversos. Ainda assim, ele não o faz tão comumente, nem tão eminentemente, como por meio de seus próprios servos. E o que eu disse sobre os próprios ímpios?
vale em parte para os piedosos, enquanto eles são escandalosos e apóstatas, na proporção da medida de seus pecados. A supervisão do rebanho. A natureza desta supervisão. Tendo mostrado a vocês o que é cuidar de nós mesmos, vou mostrar a seguir o que é cuidar de todo o rebanho. Primeiro, era necessário levar em consideração o que devemos ser e o que devemos fazer por nossas próprias almas, antes de chegarmos ao que deve ser feito pelos outros. Ele não pode ter sucesso em curar as feridas dos outros se ele próprio não for curado por causa de sua negligência. Ele não beneficia seus vizinhos nem a si mesmo. Ele não levanta os outros, mas ele mesmo cai. 1 Timóteo 4,16. Sim, para que todos os seus labores não se tornem em nada, porque seu coração é vida, não são nada que os realize. Pois há algumas pessoas que, embora especialistas no ministério espiritual, o fazem de maneira obstinada e, embora agindo de forma inteligente, pisoteiam qualquer bem que façam. Elas ensinam muito apressadamente o que só pode ser tornado sagrado pela meditação. E o que proclamam em público, elas impugnam por sua conduta. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.